diretoria do Vasco. Estou muito curioso para saber se o presidente Pedrinho vai ter alguma hombridade de aparecer para falar em nome da cadeira que ele representa, apesar de muitas vezes ele só aparecer, ou melhor, na maioria das vezes ele só aparecer quando o Vasco vence, aí ele aparece na Vasco TV. Quando o Vasco vence, aí ele aparece para dar entrevista. Eu gostaria muito de saber se ele vai aparecer depois do vexame que o Vasco protagonizou. Porque o Vasco, hoje, ele não empatou com o Independente Del Valle. O Vasco, num jogo de 180 minutos, ele foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-1. É muito importante a gente deixar isso claro. Não é que o Vasco tenha empatado hoje. O Vasco foi humilhado. O Vasco, que tinha a Copa Sul-Americana como a sua prioridade na temporada, que chegou a poupar dentro do Campeonato Brasileiro, que era o time de maior investimento dentro do grupo da Sul-Americana, um grupo com Lanús, que é um time mediano da Argentina, um grupo com Puerto Cabello e um grupo com o Melgar. Puerto Cabello, uma equipe semiprofissional que meteu 4 no Vasco. O Melgar, que conseguiu empatar ainda com o Vasco, mesmo com o Vasco abrindo o placar. O Vasco não conseguiu fazer um gol no Lanús, nem em São Januário e nem na Argentina. Estive lá, foi 1-0 o Lanús. Aí o Vasco se classifica para os playoffs da Copa Sul-Americana e é humilhado. Não é que o Vasco perdeu, não é que o Vasco foi humilhado. Aliás, não é que o Vasco foi eliminado. O Vasco foi humilhado pelo Independente Del Valle, que é uma equipe forte, que já foi pedra no sapato de outras equipes dentro do futebol brasileiro, que é uma equipe muito mais organizada do que o Vasco, tem uma linha de trabalho de revelar jogadores, tem uma linha de trabalho também de você ser, hoje, o líder do campeonato equatoriano. É uma equipe realmente que dentro do cenário sul-americano, inclusive, só não se classificou na Copa Libertadores por conta de saldo de gols em um grupo em que ficou empatado ali com o River Plate, ficou empatado com o Universitário do Peru e também com o Barcelona de Guayaquil. Então, logicamente, era uma equipe mais forte do que a do Vasco da Gama. O Vasco ser eliminado para o Independente Del Valle não seria algo absurdo dentro do que a gente vê no cenário do futebol. O problema, e é o problema do Vasco, em tudo que ele entra para jogar, em tudo que ele entra para poder competir, é a forma como as coisas acontecem. E o Vasco não foi eliminado. O Vasco foi humilhado. Muito difícil de acontecer. Então, os resultados da gestão Pedrinho à frente do futebol do Vasco em 2025 são vergonhosos. São tristes, são melancólicos para o torcedor do Vasco. E são resultados que não adianta ficar colocando na conta do que aconteceu antes. Herança maldita é a frase que todo mundo que assumiu o Vasco da Gama utilizou nos últimos 20 anos. Ah, o problema era da gestão passada. Ah, o problema era da gestão passada. Ah, o problema. Pedrinho, entendo que você tem problemas a se resolver da gestão passada. Presidente Pedrinho, entendo também que de alguma forma você conseguiu salvar o Vasco de uma empresa picareta. Eu acho que tudo isso o torcedor, que é minimamente racional, ele consegue entender. Mas não dá mais para ficar colocando desculpa na conta de gestão passada. Você já está há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. Um departamento de futebol, ele já deveria ter sido gerido o suficiente para que o Vasco, pelo menos, não passasse por vexames. Os primeiros colocados, ok. Uma campanha na Copa Sul-Americana que fosse o menos humilhante, como foi a do Vasco da Gama, e uma Copa do Brasil que você conseguisse passar de fase, e mesmo sendo aos trancos e barrancos, mas pelo menos você chegasse longe. Um time que pelo menos honrasse a camisa que veste. Mas não. Além de toda a incompetência da diretoria de futebol do Vasco da Gama, que não conseguiu dar reforços para o Fernando Diniz, que não conseguiu contratar zagueiros seguros na janela de início do ano, que não conseguiu, ao mínimo, manter um brio, uma conexão, uma organização que pudesse passar isso para o torcedor do Vasco na arquibancada. O torcedor do Vasco hoje, ele vai para a arquibancada desgostoso. Ele vai sem nenhuma perspectiva de que o Vasco pode vencer, de que o Vasco pode melhorar. E é engraçado, porque depois da passagem do Fábio Carille,
que todo mundo se concentrava muito no campo e bola e muitas vezes tinham razão, e eu em diversos momentos falei: "Galera, olha esse grupo, olha os jogadores, olha a quantidade de erros que eles cometem". E aí o presidente Pedrinho, ele dá uma declaração no início dessa temporada, dizendo que o Vasco tinha o elenco top 8 do Brasil. Elenco top 8 do Brasil. Aqui na minha live, eu falei: "Vou te falar, cara, top 8, não acho não. Realmente não acho. Não é top 8. É só pegar a tabela do Campeonato Brasileiro que você vai perceber, digamos assim, e se o trabalho encaixar, pode, quem sabe, fazer um ano um pouco mais tranquilo". E o que a gente vê em campo não é nem top 8, nem próximo disso, longe disso. E hoje o Vasco é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. As eliminações nas Copas, principalmente a Copa Sul-Americana, é uma eliminação que dói. Dói. É uma eliminação que vira uma chacota? Vira uma chacota. Mas, até se você olhar os pares no cenário do futebol brasileiro, acontece. O Bahia acabou de ser eliminado. O Bahia não conseguiu fazer um gol no América de Cali. Campeonato Brasileiro. Abre o olho. Se você quer alguma coisa de positivo nessa eliminação da Copa Sul-Americana, é que pelo menos o Vasco vai ter algumas datas a menos para se preocupar. Algumas também, alguns focos, alguns objetivos a menos para se preocupar. Porque você não precisa mais ficar poupando para a Copa Sul-Americana. É a única coisa de positiva que dá para se tirar dessa eliminação. E te digo mais, ainda bem. Ainda bem. Porque, de acordo com o que essa diretoria de futebol vem fazendo, da forma como essa diretoria de futebol vem tocando a gestão do Vasco da Gama, estava muito arriscado eles continuarem achando, se o Vasco tivesse passado para a Copa Sul-Americana, que o Campeonato Brasileiro pode ser deixado de lado, que você pode poupar, que você tem que priorizar a Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, quando você faz assim, ó, pisca 2 vezes, ele te engole se você menospreza. Ele te engole. Vamos dar uma olhada na tabela aqui? Hoje contra o Independente Del Valle, na minha cabeça, eu inclusive escrevi isso, falei isso aqui diversas vezes, tá eliminado. Eu em nenhum momento eu achei que o Vasco ia ter algum tipo de chance de conseguir passar do Independente Del Valle hoje, no caso de conseguir fazer 4 gols e não tomar. Porque é certo, todo jogo o Vasco vai tomar gol, tá? E aí quando começa o jogo, tem uma chance aos 9 minutos do Verratti, em que ele cabeceia e o Vijar, que é o goleiro do Independente Del Valle, faz uma defesa absurda. Aí a pessoa que já não acredita, ela fala assim: não fez esse aí, esquece. O cara que estava acreditando, ele olha aquilo ali e fala assim: opa, tamo bem. Aí beleza, o Vasco tenta pressionar um pouco mais, o Fernando Diniz não muda o time, coloca o Hugo Moura de zagueiro. Ah, Pedrosa, hoje não foi culpa do Hugo Moura. A questão não é essa, gente. A questão não é essa, é insistência. Opção desde o início. Mesmo que ele cansasse no segundo tempo você tivesse que trocar, ele era para ser a opção desde o início. Mas o Diniz não. O Diniz foi com o João Vitor, o Diniz foi com o Hugo Moura, o Diniz foi com o Vitor Luiz. Compreende? O que mostra que ele tá, de verdade, cagando porque a torcida tá achando ou não. Ele tá cagando para a quantidade de erros que esses mesmos jogadores cometeram nos últimos jogos. Porque ele é teimoso. Ele não muda as convicções dele. E quem tá se afundando nessa é o Vasco. É que esse discurso é um discurso muito parecido com o que você tinha no Fluminense, no ano em que o Fluminense, infelizmente, estava ali brigando para não cair, que você perdeu peças, perdeu o Nino, perdeu o André principalmente, e naquele momento ali, caso o Mano Menezes não tivesse assumido o Fluminense, a chance do Fluminense cair era muito grande sob a sua gestão. O problema, Diniz, é que o trabalho que você teve no Cruzeiro, que tinha um elenco melhor do que o Vasco e tinha dinheiro, tudo aquilo que você falou e que você reclamou do Vasco, você não conseguiu fazer um bom trabalho. E o problema, Diniz, é que você é teimoso, entendeu? A questão não é, de forma alguma, o jeito que você trabalha. Pelo contrário, eu já falei diversas vezes, em diversos canais, em diversos momentos, que eu sou fã do seu trabalho. Eu sou muito fã
da forma como você encara o futebol. A questão, Diniz, é que o Vasco é um clube peculiar. E o que me parece é que talvez não só você, mas todo mundo ao seu redor não está sabendo te passar qual é a realidade do Vasco. É isso. Assim, a minha sensação é essa. Porque quando começar a vencer, Diniz, vai ser muito tarde. Porque a torcida do Vasco, ela não tem mais paciência para esperar começar a vencer. E não é que a torcida esteja sendo exigente, que o torcedor, não. O torcedor do Vasco, ele não aguenta mais passar pelas situações que ele vem passando. Tá? E eu não consigo contratar um reforço de 8 milhões de euros. Eu não consigo contratar um de 10. O Nuno foi 3,5. Não dá para fazer um trabalho melhor de scout? Não dá para fazer um trabalho melhor de pesquisa? E não precisa ser lá fora, não. Às vezes a gente se perde um pouco nesse sentido. Existem bons jogadores, por exemplo, na Série B. Bons jogadores. Existem bons jogadores na Série A e que talvez não estejam sendo bem utilizados. Eu não tenho dúvida disso. Existem bons jogadores no futebol sul-americano, que eu também não tenho dúvida disso, e que ganham muito, bem menos do que ganham os jogadores no futebol brasileiro. Não tenho dúvida. E por que o Vasco não consegue buscar esses jogadores? Mas vai se afastar do clube. A sinergia que existe entre torcida e time, ela vai se acabar. Ela vai se acabar. Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O torcedor do Vasco hoje xingou o Pedrinho. O torcedor do Vasco vaiou o João Vitor na última partida. E pelo que me falaram, também vaiou hoje. O torcedor do Vasco, concordo com você, ele não vai jamais querer vaiar o time. Ele não quer isso. Não quer isso. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho sobre essa eliminação da equipe do Vasco da Gama. O Vasco foi, assim, uma equipe que tentou, mas sabe aquela tentativa sem muita vontade? Foi basicamente o que aconteceu com o Vasco. O Vasco tentou finalizar, o goleiro foi lá e defendeu. Achei o time meio desanimado para uma equipe que precisava reverter 4 gols de diferença. E deu no que deu. O que todo mundo já imaginava aconteceu, o Vasco da Gama está eliminado da Sul-Americana. Agora tem que virar a chave, porque o próximo jogo é Vasco e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E se der mole, o Vasco corre também sérios riscos de ser rebaixado para a segunda divisão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!